Mestre Obi-Wan Kenobi, conhecido mais tarde apenas como Ben Kenobi. Foi um Jedi que serviu como membro do Conselho nos últimos anos da República Galáctica. Durante as Guerras Clônicas, serviu como um dos maiores generais Jedi do Exército, liderando o Batalhão 212. Mestre Kenobi era conhecido por suas habilidades, carisma, paciência e sabedoria. Tendo sobrevivido ao expurgo, ele viveu em isolamento escondido do Império e protegendo o que acreditava ser a esperança da galáxia, Luke Skywalker. Com o lançamento de sua série solo, conheceremos um pouco mais sobre sua jornada e aventuras durante essa era, e por isso veremos hoje 10 fatos sobre o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi. Apesar de ser bastante conhecido por sua calma e paciência, nem sempre o Mestre Obi-Wan foi dessa forma. Nascido em Stygian, ele foi levado no tempo certo para o Templo Jedi e fez parte do clã Kyburk. Ainda antes de ser padawan de Qui-Gon, ele era famoso por quebrar regras e sua rebeldia, apesar de respeitar seus mestres. O resultado foi que pouquíssimos Jedi estiveram dispostos a treiná-lo devido ao seu comportamento. Inclusive, muitos também rejeitaram tomá-lo como seu padawan. Devido a isso, Mestre Yoda tomou uma decisão drástica. Procurou um professor que tivesse um comportamento semelhante, que pudesse fazer o milagre de fazê-lo ser obediente e paciente através dessa rebeldia. E o escolhido foi o Mestre Qui-Gon Jinn. Diminua sua ansiedade, Obi-Wan. Mantenha-se concentrado no aqui e agora, como deve ser. Quando aprendiz padawan, Qui-Gon modificou seus métodos de ensino para encontrar os pontos fortes em Obi-Wan, mas não deu certo. Quando ele construiu seu primeiro sabre de luz, Qui-Gon também o lecionou sobre a forma básica do quarto estilo, o impedindo de escolher outra forma. Todo o ensinamento restrito que Qui-Gon deu acabou dando resultados em um momento. Obi-Wan passou a ser um Jedi mais sério e respeitoso, principalmente com o Conselho. Mas ainda assim, ambos carregaram filosofias diferentes a respeito do Jedi dentro de si, o que ocasionavam discussões entre os dois. Com a finalidade de se aproximar ainda mais de seu mestre, ele passou a apoiar seus hobbies e até praticá-los, como o interesse em profecias, o que acabou transferindo um pouco desse interesse para o rapaz. De qualquer forma, seus problemas não foram dissipados. Ambos continuaram a conflitar durante seus treinos por muito tempo. Nem mesmo o Mestre Windu e sua padawan Depa Billaba conseguiram intermediar o relacionamento dos dois. Enquanto pesquisava sobre as profecias nos arquivos do templo, Obi-Wan acabou por aprender a língua antiga alderaniana, devido à maioria das profecias estarem escritas nela. Além da língua galáctico básico, que é a língua universal da saga, Mestre Kenobi também foi capaz de falar diversas outras línguas graças a seus tempos de estudos. Dentre elas está a língua dos Wookiees, Twi'lek, Amani, a língua tribal de Felúcia, Shire-Wook e até um pouco da linguagem de sinais. Reconheço que estou enferrujado, mas... Sistema Saleucamai... Todos sabem que a duquesa Satine Kryze de Mandalore era a grande paixão do Mestre Kenobi. Mas, muitos anos antes dela veio alguém. Ciri Tashi, uma companheira de Obi-Wan no Templo Jedi quando padawan. Não se tem confirmação sobre ela ter feito parte do clã Kyburk junto com ele, mas durante as horas de almoço, os dois costumavam ficar de mãos dadas debaixo da mesa. Ambos sabiam que aquilo era proibido, o que levou Obi-Wan a acreditar que mereciam a punição do Conselho Jedi. Anos depois, ele refletiu sobre aquilo e preferiu se dedicar aos caminhos Jedi. É óbvio que você gostava dela. Isso deve ter pesado na sua decisão. Ah, e pesou. Eu vivo pelo Código Jedi. Quando conheceu Satine, esses sentimentos foram ainda maiores. Ele se apaixonou de vez por ela, a ponto de se arrepender por deixá-la após a Guerra Civil em Mandalore. Mas ao reencontrá-la, deixou bem claro suas intenções a respeito dela. Se você tivesse me dito isso, eu teria deixado a Ordem Jedi. Obi-Wan ficou conhecido por detestar voar com naves, principalmente caças. Independente disso, ele era um ótimo piloto e estava na linha de frente sempre que preciso durante as Guerras Clônicas. Mas a verdade é que até um dia, Obi-Wan adorava voar, além de ser fascinado por naves. Tudo mudou durante um incidente numa missão no planeta Pijal, quando estava com seu mestre. A bordo de uma nave para resgatar escravos, os alarmes começaram a soar.
Obi-Wan entrou no pequeno caça para obter leituras dos inimigos. Quando eles começaram a atirar, ele decidiu revidar com as armas da nave, ao invés de usar o seu sabre de luz, que naquele momento estava quebrado. De repente, ele acionou sem querer o piloto automático da nave e não conseguiu desligá-lo. O jovem então entrou em desespero. O caça voava pelos corredores estreitos da nave, enquanto ele gritava a todo momento. Ela só veio desligar na ponte, deixando Obi-Wan pálido e apavorado. Aquilo causou um trauma no rapaz, que ao conversar com seu mestre, afirmou que não queria nunca mais voar. Desde o início até o final das Guerras Clônicas, Mestre Obi-Wan se tornou um Jedi bastante famoso devido a alguns feitos. Um deles foi a descoberta do exército de clones, que salvou a sua vida e a de outros Jedi durante a batalha na Arena Geonosis. Outra foi sua habilidade em combate na Forma 3, que o fez superar diversos conflitos antes e durante as Guerras Clônicas, inclusive a prevalecer em Geonosis. Mas o seu maior destaque mesmo aconteceu no episódio 1. Obi-Wan Kenobi foi o primeiro Jedi e Padawan a derrotar um Lord Sith em um milênio, e isso resultou em sua ascensão como Cavaleiro Jedi pelo Conselho. Durante a guerra, Mestre Kenobi provou ser um grande combatente, estrategista militar e altamente estudioso. Além de se concentrar principalmente no combate com sabre, o truque mental Jedi foi bastante utilizado para domar ameaças e principalmente evitar diversos confrontos. Esse comportamento persuasivo lhes rendeu o apelido de O Negociador pelo General Grievous. Ah, sim. O Negociador. General Kenobi. Estávamos esperando você. Um exímio duelista de sabre de luz, Obi-Wan foi originalmente treinado em várias formas de combate. Quando aprendiz de Qui-Gon, os ensinamentos foram restritos ao Formulário 4 apenas. Com a morte de seu mestre, ele se concentrou na forma defensiva Soresu. Enquanto treinava, encontrava diversas falhas ocasionadas pela Forma 4. Ele a treinou em conjunto com seu aprendiz, Anakin Skywalker, que optou por se dedicar à Forma 5. Continuando com a Forma 3, Obi-Wan se destacava mais e mais em comparação a outros Jedi que praticavam o mesmo estilo. Durante a guerra, enfrentou diversos inimigos perigosos como o General Grievous e Asajj Ventress. Pouco antes do fim, Mace Windu considerou Obi-Wan Kenobi o maior e melhor praticante da Forma Soresu de todos os tempos. Quando Luke Skywalker tinha 12 anos, ele partiu para uma aventura com seu amigo Indy, montados no Delbek, mas acabaram sendo surpreendidos por uma tempestade de areia. Ambos se acidentaram e perderam a consciência. Quando Luke acordou, havia um dragão Krayt por perto e pronto para atacá-los. Foi quando Obi-Wan apareceu e enfrentou a criatura, a decapitando. Ele se apresentou para o jovem como Ben Kenobi, e que era um velho amigo de seu pai. Levando os dois de volta para a vila, ele o entregou ao seu tio Owen. Isso acabou se tornando uma história que se espalhou pelas proximidades, logo depois por toda a Tatooine, como o Cavaleiro Altruísta. Nela, já diz que um poderoso guerreiro fez do deserto sua casa, e ficou sabendo sobre as ações do povo da areia, que invadiam assentamentos e faziam prisioneiros. Ao investigar, ele descobre que os Tusken faziam isso para alimentar um Dragon Krayt. O cavaleiro então decidiu se fazer de inocente para ser capturado e lhes dá a oportunidade de libertá-los. Quando aconteceu, os Tusken invocaram o dragão, oferecendo o cavaleiro como sacrifício. É então que ele se liberta de suas amarras, revelando uma espada brilhante e enfrentando o terrível dragão voador. Por mais de 1 hora, ele e o dragão se envolveram numa espécie de dança, e finalmente, o dragão vê uma chance e tenta atacar. O cavaleiro ergue sua mão e parece pacificá-lo com um feitiço. Ao ver a criatura sob o comando do cavaleiro, o povo da areia o aplaudiu, mas foram advertidos. Se cometessem mais alguma irregularidade sobre qualquer povo, ele levaria o dragão para puni-los. Desde então, os Tusken deixaram todos os povos em paz. Essa lenda ecoou por anos através do planeta, e pelo fato do dragão da história voar, ele não foi confundido pelo mesmo dragão que aterrorizava as regiões de Mos Pelgo. Em Os Últimos Jedi,
Originalmente, Obi-Wan Kenobi apareceria para Luke Skywalker. Rian Johnson decidiu fazer uma alteração pelo fato de Luke ter conhecido o velho Ben, que no caso seria Alec Guinness, e não Ewan McGregor, quem estava em sua mente inicialmente. Como Luke não conheceu o jovem Obi-Wan, juntamente com o falecimento de Alec, ele optou por trazer de volta ao mestre Yoda. Skywalker, sua falta eu senti. Obi-Wan Kenobi foi interpretado pelo ator Alec Guinness em Uma Nova Esperança, de 1977. Alec não acreditava nem no personagem e nem na saga. Após a conclusão da trilogia, ele odiava ser associado ao personagem. No documentário Making Star Wars, é dito que George Lucas sempre teve a ideia de matar o personagem já no primeiro filme, mas Alec se opôs no início. George explicou que não havia muito o que se fazer com ele após a fuga da Estrela da Morte, convencendo Alec a aceitar a morte do personagem. Como não acreditava no sucesso do filme, ele sempre deixou bem claro que pensava somente no lucro, e por isso pediu uma parte da bilheteria ao invés de um cachê único, 2,25% mais especificamente. Isso lhes rendeu 3,3 milhões de dólares só em Uma Nova Esperança. No total, ele recebeu aproximadamente 50 milhões de dólares. E isso não foi o suficiente para fazê-lo gostar nem um pouquinho da saga. Diferente de Ewan McGregor, que interpretou a versão mais jovem do personagem, Ewan sempre foi um super fã da saga e atuou com entusiasmo. Inclusive, esperava ansioso para voltar a dar vida a ele no possível filme ou série solo, o que acabou acontecendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e, é claro, nos seguir aí nas redes sociais. Então, até a próxima e que a força esteja com você.